A paz de Jesus esteja com você. Hoje é sábado, dia 11 de abril, estamos nas oitavas da Páscoa, amanhã o segundo domingo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus, a força do Espírito Santo e a comunhão de Jesus esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 9 até o versículo 15. O evangelho de São Marcos de hoje vai nos contar vários textos resumidos da aparição de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus hoje. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria de Magdala, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Marcos, ele conta alguns textos bíblicos dos outros evangelistas, onde ele fala que Maria Madalena, Jesus apareceu para ela. Nós vamos ver nos outros evangelhos de que Jesus aparece para Maria, né, como jardineiro, e depois ele o chama pelo nome, e ela tem essa experiência do Jesus ressuscitado e vai anunciar aos outros discípulos. Volta lá para a cidade onde eles estão reunidos e anuncia. Eles não acreditaram muito. Depois São Marcos vai nos falar que Jesus apareceu sobre outra forma a 2 que iam para o campo, os discípulos de Emaús. Jesus vai caminhando junto com eles e eles, na incredulidade deles, Jesus vai anunciando a palavra, até que Jesus senta à mesa com eles, e aí o coração deles se abre e eles voltam para Jerusalém para anunciar que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Também eles não acreditaram muito, também não. E quando eles estavam aí reunidos, Jesus chega aonde eles estão e sopra o Espírito Santo: a paz esteja convosco. Porque eles estavam chorosos, eles estavam com medo, eles estavam ainda nas dúvidas, na incredulidade. A incredulidade, Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles e pede para que eles toquem nele. E Jesus ceia com os discípulos. Jesus se apresenta para Maria Madalena, Jesus se apresenta para os discípulos de Emaús, Jesus se apresenta para os discípulos, aonde Jesus é a palavra viva, real, e fala para eles o tocarem, e ele alimenta. Jesus, então, quer falar para eles que ele está verdadeiramente vivo, que ele verdadeiramente ressuscitou, que ele não é um fantasma, mas ele é uma pessoa. Deus nos criou, homem e mulheres, imagem e semelhança a ele. Nós somos pessoas. Deus é a pessoa. Jesus é a pessoa. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo
no meio de nós. E apesar de ainda da incredulidade deles, mas aí depois a alegria da presença de Jesus, Jesus fala para que eles vão pregar o evangelho a toda criatura. Pregar a verdade. Pregar que Deus está vivo. Pregar que o amor existe. Pregar que Deus venceu a morte. E quem se apoiar nesse Deus único, verdadeiro, esses terão vida e vida abundante. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o verbo de Deus, a qual Jesus se fez carne e continua no meio de nós, como ele estava junto com a Maria Madalena, como ele caminhou junto com os discípulos de Emaús e como ele estava no meio dos discípulos lá, eles reunidos. Jesus está no meio de nós. Quer tornar a nossa vida melhor. Caminha conosco e quer sentar conosco para assim termos vida e vida nova. Hoje é sábado, a igreja celebra o Imaculado Coração de Maria, que Nossa Senhora, que ela esteve sempre presente todos os momentos. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, em todos os momentos. Lá desde a promessa de Deus, concepção, crescimento de Jesus, vida pública de Jesus, morte de Jesus diante da cruz e também depois, junto com os discípulos, até a sua ida também para o céu. Que ela interceda por nós, para que possamos cada vez mais buscar o Senhor, deixar o Senhor falar o nosso coração e nosso coração se tornar mais aberto pela força do Espírito Santo e que o Espírito Santo nos conduza para cada vez mais ter uma experiência de Jesus e nessa experiência do Senhor nós anunciarmos. Peçamos a bênção ao Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Virgem Maria ou por intercessão de Santo Inácio de Loyola. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado para você. Amanhã, domingo, dia do Senhor, segundo domingo de Páscoa, domingo da misericórdia, domingo da divina misericórdia, que você possa participar ativamente no dia de amanhã, diante de todo esse momento que estamos passando do tempo da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.